a coisa que é mais divina para nós. É a ceia. Ela é muito mais divina ainda do que a própria oferta. Porque a oferta diz assim: se você tiver algo contra o seu irmão, vá lá, peça perdão e volte. Esta ceia é o momento em que você tem que estar com o coração brando e sempre adorando ao Senhor. Mas ocorre que nessa situação nós vemos que foi falado de Marcos, Mateus, Lucas, João, que eles sabiam como era e como fazer. Mas ocorreu que aí veio verdadeiramente o nosso irmão Paulo, que Deus mostrou para ele, e ele diz assim lá no capítulo 11 do Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, 23, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E ele então aqui no 11, ele demonstra como deve ser colocado a Santa Ceia. Alguns, os judeus, acham que são uma vez por ano. Outras igrejas são mês em mês. Algumas semanalmente. Eu vi história de todo dia, mas eu reputo que todos os dias nós estamos lembrando do Senhor. Fazer isso todas as vezes que lembrar-se de mim. Quando nós vamos tomar o café, vamos almoçar, estamos lembrando dele, que foi por intermédio dele que nós podemos fazer isso. E é nesse momento em que nós temos que dar graças ao Senhor para tudo que ele nos tem feito. Mas depois, o que ocorre com isso? Nós vemos ainda a teologia estudando tantas essas situações de uma coisa tão simples. Nós vemos o que é. Ali tem uma composição tão grande do que nós podemos e não podemos fazer. Vemos até aqui no 28, bom, se nós começarmos, nós vamos falar de dissensões na ceia de irmãos. Tenho mais 15 minutos. O modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. E isso foi feito por Paulo desde que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Ali ele ainda fala, e é verdadeiramente isso. Nisto, porém, eu vos dizer vós, não vos louvo por quanto vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. Pior, sabe por quê? Porque muitas das pessoas, quando nós vamos na igreja, não vamos olhar para Cristo, mas vamos olhar para o lado direito e lado esquerdo para ver como é que está o irmão ou a irmã. E muitas vezes sabemos algum podrinho do irmão ou da irmã ali e achamos então que somos os juízes, e nós não somos juízes. Porque a ceia é do Senhor. Ele oferece, toma quem quiser e quem... Porque negligentemente vocês verão depois, mais tarde. Porque antes de tudo ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Nós cremos mesmo, porque muitas vezes nós saímos da igreja, muitas vezes não com amor e carinho, com o próprio, porque o amor pode tudo, e o amor suporta. Mas muitas vezes nós não suportamos o irmão e nem temos aquela condição de chegar ao irmão e falar: irmão, vamos falar, vamos conversar, me visita. E tete a tete, muitas vezes você fala coisas que ele adentra, mas muitas vezes nós ficamos com medo de falar com o irmão, porque o irmão vai sair da igreja. Mas Deus corrija o que ama. Sim, é o capítulo 11, versículo 18, agora eu vou para o 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros manifestem entre vós. Como é que eu posso andar com um irmão se ele não é sincero comigo? Se ele anda comigo por interesse algum, e é por isso que 10 não são sinceros, mas muitas vezes as coisas encobertas Deus nos revela. 20. De sorte que quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Nós sabemos isso, se formos falarmos sobre o que é que muitas pessoas eram ricos, se juntavam, mas eles traziam a sua comida e não dividia, não compartilhava com
pobres, envergonhando eles. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, assim, um tem fome e outro embriaga-se. Ah, eu vou tomar o vinho, que naquele tempo era um vinho. Os hebreus, os israelitas têm até hoje um conteúdo que sabem ainda conseguir o mosto sempre ficar como mosto e ele não ser fermentado. Não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezar a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, que vós direi, louvar-vos-eis? Nisso não vos louvo, porque o sujeito traz o sanduichão bonito do McDonald's aqui, começa a comer, nem oferece nem traz para os outros, ao contrário de esperar que a verdadeira ceia é o corpo do Senhor, que foi moído. Nós sabemos automaticamente que ele teve 3 paradas até o sacrifício. Das 3 paradas, cada vez ele tomava 13 chibatadas para completar 39, que era 40 menos 1. Mas não era só aquilo lá, era 468, porque tinha, nas pontas do chicote tinha mais 12. E nós muitas vezes não estamos dando valor ao sacrifício que ele fez, porque se lá matando o cordeiro, ele salvou a vida de Isaac. Se matou o cordeiro para a Páscoa, ele estava livrando todo eles da escravidão. Agora estava livrando nós do pecado. Como Isaías fala, levou também sobre si todas as nossas enfermidades. Porque eu recebi, agora vi, porque eu recebi o Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Teu vizinho não gosta de você? Dá-lhe um presente. Teu vizinho te odeia? Limpe a frente da casa dele. Teu vizinho não gosta de você? Receba o pacote do correio, entregue para ele. Coisa maravilhosa. Louvado seja. Aí ele diz assim: tomou o pão, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Isso é uma ordenação perpétua. Toda vez que vocês comerem, lembre-se do nosso Deus, que por você estar com saúde ainda